Ensino da matemática em tempos de pandemia. A matemática é considerada por muitos uma das disciplinas mais difíceis de toda a grade curricular de vários países. Sendo assim, muitos educandos têm dificuldade em aprender matemática, mas com a chegada do vírus e da pandemia se alastrando pelo nosso país e pelo mundo, todos precisaram se adaptar a uma nova forma de vida. Isso resultou no isolamento social em que estamos vivendo desde o começo do ano. As aulas presenciais foram suspensas com o intuito de não gerar aglomerações e o vírus se alastrar ainda mais. E com essas aulas suspensas, iniciou-se a modalidade de ensino à distância, que é o EAD, através da portaria número 343, de 17 de março de 2020, instituída pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Mas é onde fica a pergunta, certo? Mas como os professores e alunos e a escola estão se saindo nessa modalidade de ensino? Essa pandemia, ela trouxe à tona vários desafios para os professores, para os alunos, para as instituições, porque instituições privadas ou tanto escolas públicas, universidades, tanto particular como universidade pública, tiveram aí que se adaptar a uma nova forma de ensino, que é o ensino à distância, o EAD. Já é um ensino bem conhecido no nosso país, pois existem várias universidades aí com ensino à distância. Mas, mesmo assim, é uma dificuldade, porque as escolas não estavam preparadas para isso. As escolas, não tiveram tempo de se preparar. No Brasil, cerca de 6 milhões de estudantes, desde a pré-escola até a pós-graduação, não têm acesso à internet banda larga 3G, 4G em casa e, consequentemente, não conseguem participar do ensino remoto. Desses 5,8 milhões são alunos de instituições públicas. É o que diz o estudo, né, do acesso domiciliar à internet e ensino remoto durante a pandemia, feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Uma das maiores dificuldades que o ensino está enfrentando nesse período de pandemia é fazer com que o conteúdo chegue a esses alunos, principalmente alunos de escolas públicas, porque, como vocês podem ver na pesquisa, são 5,8 milhões de alunos, de escola pública que não têm acesso à internet. Como que esses alunos, como o conteúdo, como o material vai chegar até esses alunos, certo? E com o ensino da matemática, tudo isso se torna muito difícil, muito mais difícil ainda, porque a matemática é uma matéria que exige bastante estudo, certo? Bastante prática, bastante leitura também. E se os alunos já se sentiam desmotivados para aprender matemática na escola, imagine agora que tem que aprender em casa. E muitas vezes a escola não dá o suporte adequado, certo? O aluno não tem internet, o aluno não dispõe de um celular, o aluno não dispõe de um notebook, de um computador, e tudo isso fica mais difícil. Conversando com alguns alunos, professores e diretores, eu perguntei como estava sendo o ensino. E muitos alunos falaram que a maior dificuldade em aprender o conteúdo da matemática era a falta de prática, certo? A falta de ter uma pessoa, porque ali falando para ele como fazer, como professor. Porque em casa é mais difícil, porque o aluno ali qualquer coisa tira o foco do aluno. O aluno não, às vezes os pais não conseguem ajudar, certo?
Então os alunos sentem essa dificuldade nas outras disciplinas também, mas principalmente em matemática, porque é uma matéria aí que existe um esforço maior. E conversando com o diretor também de uma escola pública, ele me informou que agora muitos pais estão dando mais valor ao professor, porque a escola vinha perdendo, os professores iam perdendo o respeito os professores iam perdendo o respeito dos pais. E com a pandemia, com todo esse isolamento social, né, o, os pais passam a entender mais os professores, né, a entender o que passa o professor, como é a situação do professor na sala de aula. E os pais, eles têm que lidar ali com um, dois, três filhos, né, alunos. Professor, não, o professor ele lidei com 20, 25, 30 alunos dentro de uma sala de aula, né? Existe diferença do ensino remoto da escola pública e da escola privada? Sim, existe bastante diferença. A escola pública, estamos falando de ensino regular, né? Ensino médio, ensino fundamental. A escola pública ela não tem todo um aparato para poder suprir a necessidade do aluno, porque até então fui pega de surpresa, né? Com essa suspensão dessas aulas. Então a escola pública ela teve que se adaptar, né? Ela teve que se adaptar bastante, né? Para poder fazer, para poder dar um ensino de qualidade aos seus educandos. E a maior dificuldade da escola pública é fazer com que esse conteúdo chegue aos alunos, né? Pois a escola pública ela não tem, a maioria não tem uma plataforma digital, certo? E quando tem, a maioria dos alunos não possui acesso a um celular com internet, a um notebook, um computador com internet, né? Conversando com um diretor de uma escola pública aqui, eu perguntei para ele como estava sendo, o que a escola estava fazendo, né? Para poder transmitir esse conteúdo a esses alunos, o conteúdo de matemática. Ou seja, a escola está fazendo através de exercícios impressos, né? Eles entregam as atividades para os alunos e com 15 dias eles recolhem. Tanto aqui na área urbana, né, dentro da cidade, como na zona rural. Só que a zona rural é um pouco mais complicada. A zona rural é um pouco mais complicada porque a locomoção, né, até esses alunos para entregar, e também quando o aluno tem alguma dúvida, porque geralmente alunos de classe baixa, né, de uma classe social baixa, além do aluno ter uma dificuldade, quando o aluno tem uma dificuldade, os pais não conseguem ajudar porque a maioria dos pais eles não concluíram o ensino médio, não concluíram o ensino fundamental, às vezes nunca nem estudaram, nunca foi nem numa escola ou são analfabetos. Isso prejudica bastante o aluno. E a escola se sente de mãos atadas, porque a escola não sabe o que fazer com esses alunos. Portanto, para os alunos da zona urbana é mais fácil porque eles ele me falou que eles mandam conteúdo via WhatsApp, fazem ligações para os professores quando tem alguma dúvida, ou até mesmo os pais ligam para os professores, né, para poder tirar dúvidas dos seus alunos. Já na privada é um pouco diferente também. Para montagem de um artigo meu, conversei com uma aluna de uma escola privada. Ela disse que a escola está fazendo o máximo possível para transmitir um conteúdo adequado para seus alunos. Ela disse que a escola disponibiliza de videoaulas, plataformas, exercícios, tutores, né?
Então a gente vê uma grande diferença, certo? Mas a maioria das pessoas de escolas privadas também já é de classe média, né? Já dispõe de um celular, já dispõe de um notebook em casa, a internet, e isso ajuda bastante, né? Na formação do aluno nesses tempos sombrios que estamos vivendo, podemos chamar assim, né? O ensino remoto das universidades. Na universidade também não é diferente, né? Só que a universidade ela tem mais uma vantagem, porque vamos dizer que ela já estava preparada para isso, já tinha todo um aparato para isso, porque as universidades elas dispõem de plataformas, dispõem de plataformas de ensino, certo? Como o Moodle, o Ava, tem também usam as outras plataformas de ensino, né? Que não são da universidade, usam o Google Sala de Aula, até mesmo o YouTube, né? É, na universidade, o único problema que a gente pode ver é a falta de interesse do aluno, né? E também de alguns professores, porque os professores não estavam preparados para isso, né? Professores que deram aulas presenciais a vida toda e não estavam preparados para isso, porque chegou de repente, né? A pandemia chegou de repente e tudo isso veio interferir no ensino do professor. E o ensino da matemática, ele é mais difícil por isso, porque matemática é prática, bastante prática. Só que para muitos alunos, para muitos alunos, a dificuldade, a dificuldade é de você não ter um professor ali, porque tem muitos alunos que aprendem mais olhando o professor explicar do que assistindo uma videoaula. Tem muitos alunos que não conseguem se concentrar ali numa aula online, né? Numa transmissão, numa reunião online. Tem alunos que sentem falta, né? Da aproximação de colegas, de todo aquele ambiente ali da universidade. E tudo isso interfere no aprendizado do aluno, principalmente na disciplina de matemática, porque é uma disciplina que existe muito esforço, muito trabalho, muita concentração. E tudo isso interfere de alguma forma no aprendizado do aluno. Tudo isso interfere. Mas não sabemos até quando iremos, né? Porque aparentemente agora está surgindo aí uma segunda onda, né? De contágio do novo coronavírus. Então não sabemos quando irão voltar as aulas. Em alguns estados as aulas estão voltando aos poucos, né? Estão fazendo rodízios de alunos para não propagar mais ainda o vírus, mas não sabemos ao certo quando irão voltar. E o que a gente espera, né, é que as escolas, universidades, tanto públicas quanto particulares, venham aí se adaptando melhor a cada dia para poder levar um conhecimento de qualidade aos seus alunos mesmo em tempos difíceis, né? Porque pelo que a gente vê, pelo que a gente olha, pelo que a gente pesquisa, são bastantes alunos que irão reprovar, né? São bastantes alunos que irão reprovar, principalmente na disciplina de matemática. Principalmente nessa disciplina. Vamos dar ênfase a essa disciplina. Por quê? Os alunos do, 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 do nível médio, do nível fundamental, já não tinham tanto interesse assim na matéria. Já não tinham tanto interesse assim na disciplina. Agora, com toda essa pandemia, com as aulas suspensas, as aulas presenciais suspensas, agora fica mais difícil ainda. É um desafio enorme que as escolas vão ter que fazer para fazer com que o número de reprovados seja mínimo, né? Mas isso será bastante difícil,
E vamos esperar para ver como vai ficar tudo isso e que, se Deus quiser, tudo isso logo passe e a gente possa estar junto, né, na sala de aula aprendendo e transmitindo conhecimento também.